E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Renato Brito. Bom, falando assim das primeiros encontros que eu tive com a ilustração, eu lembro de achar muito gostoso ver os meus pais desenhando. Eles desenhavam assim alguma coisa para mim. Eu lembro que eu achava muito gostoso, tanto que eu dava risada assim como se fosse uma brincadeira. Isso é uma das primeiras coisas assim, que eu sinto de que a ilustração, o desenho me encantou. E outra coisa que não é diretamente ou indiretamente, talvez esteja relacionado com a ilustração, que é visitar livrarias e as revistarias aqui da cidade de Passo Fundo. Eu lembro de ir nelas com meu pai e eu achava incrível os livros, as revistas que tinham lá, achava incrível demais, assim. E a própria influência dos desenhos animados também, né? Apesar de não ser a ilustração parada ali, né? Ser uma ilustração em movimento, eu lembro que aquilo lá me encantava bastante, assim, eu gostava bastante, daí já saía desenhando, fazendo de conta que aqueles desenhos eram as minhas próprias animações. Eu lembro que um dos primeiros trabalhos assim de ilustração que me influenciaram foi o desenho do Batman pelo Bruce Timm, lá dos anos 90. As formas eram muito diferentes e a cadência, assim, a maneira como a animação acontecia era muito diferente das animações que eu estava acostumado. Então já me fisgou ali o visual dos personagens também, que é todo estilizado, bem naquele estilo do Bruce Timm, né? Eu lembro que isso me marcou, me impactou. Outro impacto bem forte foi ver as esculturas do Vasco Prado. Quando eu era adolescente, eu fiz umas aulas de desenho do Carlos Baroni, que era um instituto que tinha aqui em Passo Fundo, e por acaso eu enxerguei lá um recorte de revista com as esculturas do Vasco Prado, aquelas formas arredondadas, bem exageradas assim dele, me chamou a atenção. E nessa mesma época também eu ganhei, o estado do Rio Grande do Sul deu de presente para os alunos uma revistinha da Revolução Farroupilha desenhada pelo Flávio Colim. Aquilo lá também, assim, meu Deus, que desenho diferente. Eu estava acostumado, né, com os desenhos da Disney ou da Turma da Mônica, e o traço do Flávio Colim, assim, me fisgou demais, assim, eu fiquei muito impressionado com aquele trabalho. Eu acredito que um dos principais desafios do artista, seja ilustrador, seja qualquer tipo de arte, eu acho que é primeiro a gente aprender a valorizar o nosso próprio trabalho, né? A gente precisa cobrar direito pelo nosso trabalho, o trabalho que a gente está criando ali para a pessoa, porque isso vai fazer com que a gente continue trabalhando naquilo dali. Eu demorei um pouquinho para aprender a cobrar pelo meu trabalho. E outra coisa também que é bem sutil, assim, que foi bem importante para mim, é porque eu precisei me autoconhecer para aceitar a minha maneira de desenhar. Eu aprendi vários estilos de desenho, eu tive experiências em estúdio de ilustração e lá eu tive que desenhar vários estilos diferentes, né? Mas aquilo lá não se conectava muito comigo e eu até comecei a pensar que ilustração não era para mim, assim, né? Então é importante a gente se autoconhecer, e quando eu comecei a me dar conta, assim, de tipo, é isso que eu gosto de desenhar, é esse estilo, então não importa se eu precisar desenhar outra coisa, não vai afetar o meu gosto, o meu prazer, a minha conexão com a ilustração. Então eu acho que autoconhecimento, para a gente saber valorizar nós mesmos, ali, a nossa identidade, né, como artista, e também a gente aprender essa parte chata, burocrática da vida de adulto, aí, de profissional, que é saber lidar com dinheiro, aprender a cobrar o seu próprio trabalho. Acho que foram desafios para mim, e quando eu aprendi, ficou muito mais tranquilo ser um ilustrador, trabalhar com ilustração. Eu me lembro que antes de fazer a faculdade de artes visuais, que foi a primeira graduação que eu fiz, eu já tinha uma admiração pelos professores do curso de artes visuais. Eu via eles trabalhando nos eventos culturais de Passo Fundo e eu achava o máximo, assim. Eu lembro da Pro Mariane trabalhando na Feira do Livro, montando exposição, eu achava incrível. A Pro Silene Potrick também, criando teatros e coisa e tal. Eu via eles trabalhando, assim, os professores, e eu tinha vontade de assim, eu quero
ser como eles, eu quero aprender com eles. Então eu tinha um sonho real assim de fazer artes visuais na UPF, né, para trabalhar, para aprender com aqueles profissionais. Então essa foi uma maneira. Eu acho que eu cresci numa época em que tinham muitos eventos culturais acontecendo, eu sinto que agora estão voltando, né? Então, Jornada de Literatura me oportunizou tanta coisa legal, assim, de ter contato com tanta coisa diferente. O Museu Ruth Schneider, eu adorava, eu ia por conta, eu ia sozinho. Eu lembro que eu ia com meus colegas do ensino médio lá, eu estudando numa escola pública, né? Mas, tipo, indo lá para curtir as artes e tal. Então, Passo Fundo me proporcionou bastante coisa. Inclusive, lembrando agora, eu participei da Associação dos Artistas Plásticos de Passo Fundo quando eu era adolescente. Pensa que maluquice isso para um adolescente, né, que está em formação ali, ter contato com artistas adultos, né, já com experiência. Então foi muito legal, foi a primeira vez que eu fiz uma exposição solo, que aconteceu no hall do Múcio de Castro. Eu lembro que também com esse grupo a gente foi pintar alguns murais, teve um mural na frente do Ceci que a gente fez, que era na pracinha, teve um outro mural na antiga FEBEM, que eu adolescente pintando ali junto com outros adultos, artistas adultos, foi muito legal, me marcou demais, assim, foi maneiras assim de eu perceber que era possível trabalhar com arte, com ilustração. Então, Passo Fundo me ajuda bastante, assim. Eu acho que agora a gente está retomando, né, esses trabalhos, acho que precisa fazer novos movimentos, tem outras gerações aí chegando e que a gente precisa incentivar também a perceber a ilustração como uma forma de trabalho também.